eu queria compartilhar uma breve meditação no texto que o Senhor colocou no meu coração essa noite, sobre esta carta de Paulo a 2 Timóteo. Continue conosco, que Deus ainda tem muita coisa a falar ao teu coração. Eu queria meditar um pouco sobre esse texto que se encontra em 2 Timóteo 4, de 9 a 18. 2 Timóteo 4, de 9 a 18. E o versículo 21. Está escrito assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Efésio. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latroeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 21, somente a primeira parte, diz: apressa-te a vir antes do inverno. Amém? Amados, uma breve meditação, como eu tenho falado, mas a título de introdução, quero dizer que essa foi a última carta que Paulo escreveu, meados de 60 a 67 da era cristã, e ele, no momento da feitura dessa carta, ele se encontrava preso na sua segunda prisão. E diferente da primeira prisão, que foi uma prisão religiosa, uma prisão que tinha caráter muito mais envolvido em cima da religião judaica, que foram os judeus que incitaram Roma a prender Paulo. Nessa segunda prisão, já era uma prisão estatal. Era Roma prendendo Paulo como um criminoso, como um malfeitor, porque Roma acreditava que Paulo era um dos líderes do incêndio que houve em Roma. E é lógico que nesse momento que nós lemos, nós temos que entender qual a situação que Paulo se encontrava no momento que ele escreve essa segunda carta, nessa segunda prisão, já tendo passado por audiência, sabendo qual era a sua sentença. E aí, eu queria meditar com vocês sobre aquilo que estava no coração desse velho apóstolo, desse grande pregador do Evangelho, e aquilo que, através do seu texto, então por isso nós vamos ler um pouco mais a palavra de Deus, estava no coração do apóstolo Paulo. Segundo Timóteo 2:9, ele diz assim: da mesma sorte, não, 2 Timóteo 2:9, diz assim, foi uma parte do texto que eu li logo no início: pelo qual estou sofrendo algemas como malfeitor
Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Na verdade, ele estava preso como bandido. Aquele homem que pregava o evangelho, que tinha uma conduta ilibada perante toda a sociedade, perante os cristãos daquela era, daquele período, ele agora estava sendo colocado como um malfeitor, como criminoso, e a gente começa a imaginar como é que estava a cabeça de Paulo nesse momento, pelas palavras que ele diz: olha, eu estou algemado como um malfeitor. Na verdade, a gente percebe que esta segunda prisão começou a desconstruir aquilo, todo o caráter, toda o nome que Paulo tinha feito ao longo do seu ministério. E ele sentia isso, ele sentia que o povo já não estava, alguns já não estavam vendo ele da mesma forma. E a gente consegue ver o reflexo da percepção de Paulo aqui em 2 Timóteo 1:15, que ele diz assim: estais cientes de que todos da Ásia me abandonaram. Ele consegue entender que essa segunda prisão pegou de cheio na sua vida, naquilo que ele tinha passado, que é tão importante para aqueles homens e mulheres de Deus, que é uma vida limpa, uma vida que seja exemplo dos fiéis. E isso abalou Paulo. Por quê? Porque quando mexe com o nosso interior, amados, a gente desestabiliza. Não há homem forte que não sinta nesse momento algo que abale as suas colunas. Em 2 Timóteo 1:8, ele diz assim: não te envergonhe, portanto, do nosso testemunho, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele está falando para Timóteo. Timóteo talvez fosse aquele que Paulo tinha mais proximidade, era aquele jovem que Paulo se dedicou mais, aquele jovem que Paulo se entregou a ele para ensinar esse Evangelho, para passar este legado, para passar uma igreja. E aí ele percebe que até Timóteo estava envergonhado com ele. E ele diz: não te envergonhes desse encarcerado que sou eu. Não pelo amor deste evangelho que eu prego. É tremendo, amados, porque a gente começa a ver que o coração desse velho apóstolo foi abalado. E quando a gente começa a ler aqui em 2 Timóteo 4,16, ele diz assim: aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Ele diz: na minha primeira defesa, ninguém me foi a favor, antes todos me abandonaram. Perceba que ele expressa que no julgamento dele ninguém foi. Ora, será que nenhuma pessoa, nenhum daqueles crentes da Ásia conhecia Paulo, conhecia o testemunho? Ninguém podia dizer que Paulo era aquele evangelista, aquele homem de Deus que curava, que pregava, que fazia milagres, fazia maravilhas. Ninguém pôde testemunhar favorável a Paulo. Será que não tinha ninguém que podia dar um testemunho favorável a Paulo? Mas ele diz: ninguém, não tinha ninguém. E isso abalou a estrutura de Paulo. Se você olhar aqui o versículo 17, ele diz: mas o Senhor me ensinou e me revestiu de forças. Ora, só é revestido de forças quem está sem forças. Isso abalou as forças de Paulo. Essa segunda prisão foi devastosa para Paulo. E ele consegue mostrar isso através do seu texto. Ele estava fraco. Mas ele diz: olha, no momento que ninguém esteve comigo, no momento que eu mais precisei de uma voz amiga, de alguém que me defendesse, o Senhor me revestiu de forças. Aleluia. Oh, glórias a Deus. E olha que essa segunda prisão, essa segunda audiência foi pesada, porque a gente encontra aqui em 4:6
quando ele diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia qual era a sua sentença. Ele sabia que a morte era certa, que a pena era capital. Ele sabia. Agora, preste atenção. Preste muita atenção. Este homem estava no corredor da morte quando escreve esta carta. Esta é a última carta que Paulo escreve. Imagine a carga emocional que este apóstolo estava sentindo ao escrever esta carta. Ele sabia que estava sendo condenado por crimes que ele não cometeu. Porque nós sabemos que quem colocou fogo em Roma foi o maluco do César, do Nero. Perdão. Mas precisava culpar alguém. E esta pena caiu no colo de Paulo. Agora, imagine algo, amados. Mediante a todo esse cenário que nós estamos conversando aqui e agora. Imagine toda essa carga emocional e Paulo começa a escrever esta carta e ele faz uma reflexão para Timóteo e para todos aqueles jovens que precisavam escutar esta palavra. Agora, imagine, numa condição como essa, aí eu entro no texto, eu entro no tema dessa breve reflexão, que é: em tempos, perseverar com ânimo para instruir, mesmo em tempos difíceis. Você imaginou o cenário que eu narrei? Imaginou tudo que eu contei? Tudo que nós lemos aqui na segunda carta de Paulo? Imaginou, se colocou no lugar de Paulo? Agora, nesse tempo difícil, Paulo persevera com ânimo para instruir ao jovem Timóteo. Olha que coisa tremenda. Ele instrui, aqui eu fiz algumas colocações, ele instrui sobre o seu ministério e como identificar falsas doutrinas. Ele fala sobre a prática da oração. Ele fala como proceder diante do culto. Ele fala a Timóteo como separar obreiros. Ele fala que a igreja é o baluarte da verdade. Ele fala sobre a apostasia nos últimos tempos. E ele fala sobre princípios. Ele fala sobre princípios. E ele faz tudo isso no corredor da morte. Aleluia. Isso que é perseverar. Isso que é ter ânimo em meios a tempos difíceis. Olha que coisa tremenda, amados. E aí vamos para os versículos que nós lemos. No capítulo 4, versículo 9, ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. Olha que tremendo, olha que princípio ele passa para Timóteo. Que no momento difícil, ele diz: Timóteo, no momento difícil, não fique sozinho. Eu estou sozinho nesse momento, eu preciso da sua companhia. Em momentos difíceis, amado, a solidão é a pior companhia. Fica perto de um homem, de uma mulher de Deus, que te levante, que te coloque para cima, que te leve a palavra de Deus, que traga esse refrigério, que incite você a procurar o Espírito Santo. É nesses momentos difíceis que a gente precisa estar perto de pessoas importantes para a gente. E Paulo diz isso, ele diz: olha, procura vir ter comigo, eu preciso de você. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que não fique guardando decepções. Está lá no versículo 10, ele diz: Demas, tendo amado presentes séculos, me abandonou. Aleluia. E ele diz: olha, não fica guardando decepções. Demas me decepcionou, mas eu não vou levar isso comigo às mansões celestiais. Aleluia. Procura não ficar guardando decepção no seu coração. Decepção guardada no coração, ela tende a criar raízes. E ela tende a destruir não só a sua vida, mas a vida daqueles que estão ao seu redor. No versículo 11, ele começa a trabalhar o perdão, porque ele diz: olha, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos. E aí, a gente volta um pouquinho para Atos e entende por que ele falou isso. Ele está trabalhando o perdão. Em certo momento, de uma viagem missionária entre Paulo e Barnabé, Marcos, que acompanhava, não com medo talvez,
com alguma situação, ele recua e ele sai dessa missão com Paulo. E logo na frente, Barnabé, que eu acredito, pelo texto, que era familiar de Marcos, ele tenta colocar Marcos na outra viagem com Paulo, e Paulo diz, olha, eu não quero Marcos. Por quê? Porque ele nos abandonou. E Paulo pega pesado com Barnabé, e eu creio, apesar da palavra não mencionar, mas eu creio que a conversa não foi fácil. Por quê? Porque logo depois, Barnabé viaja só, e Paulo faz outro rumo. Então eu acredito que Marcos teria sido algo fundamental para essa divisão que houve entre Paulo e Barnabé. Porém, nos últimos minutos da sua vida, Paulo lembra de Marcos e diz, olha, traz Marco comigo. Ele estava trabalhando o perdão. Ele estava ensinando para Timóteo que o perdão é algo fundamental. E nós, como crentes, como aqueles que professamos esse evangelho, temos que trabalhar o perdão. Ele lembrou que magoou alguém, ele lembrou que magoou a Marcos, que na verdade era um jovem inexperiente, na verdade, naquele primeiro momento. E ele disse, meu Deus, eu peguei pesado com Marcos, eu acredito, eu estou conjecturando. E ele disse para Lucas, olha, para Timóteo, traz Marco contigo. Por quê? Porque eu quero exercitar esse perdão. Então trabalhe o perdão, isso é um princípio de Deus. No versículo 3, ele diz, olha, 13 diz, quando vieres, traz a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha que coisa tremenda ele está passando para Timóteo. Ele diz, não esquece da palavra. Ele podia ter colocado no seu coração a tristeza de dizer, Senhor, eu estou sendo condenado por algo que eu não fiz. Eu preguei a tua palavra, eu ministrei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu fui para onde o Senhor mandou, e agora estou sendo condenado, e condenado à morte. Ele podia ter rasgado todos os pergaminhos, ele podia ter rasgado a palavra que aprendeu, mas não, ele diz não. Nesse momento difícil, eu não vou me afastar da palavra de Deus. E ele diz, olha, traz os pergaminhos, traz os livros, mas especialmente os pergaminhos. A palavra de Deus é um princípio. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós não podemos nos afastar da poderosa palavra de Deus. Amém? Olha outra coisa que ele fala para Timóteo. Ele diz aqui no versículo 14, Alexandre, o latroeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Olha que coisa tremenda ele ensina para Timóteo. Deixe as coisas ruins que fizeram com você a cargo de Deus. É Ele que vai te justificar. Não pague o mal com o mal. Deixa Deus ser o seu justo juiz. Deixa Deus tratar com aqueles que te desonraram, aqueles que levaram você ao mal. Eu acredito, alguns historiadores, eu estava lendo, que alguns historiadores acreditam que esse Alexandre teria contribuído para essa segunda prisão de Paulo. Olha que tremendo. E ele diz, não sou eu que vou condenar, vou deixar que Deus dê a ele, segundo as suas obras. Deixa todos os malfeitores, deixa aqueles teus inimigos a cargo de Deus. Não cabe a você. Aleluia. Isso é um princípio básico do cristianismo. Aqui no versículo 16 e 17, ele diz, fui libertado da boca do leão. Olha que coisa tremenda. Quando todos abandonaram a ele, ele diz aqui no versículo 17, mas o Senhor me assistiu. Todos abandonaram, mas ele sabia, ele tinha consciência que Deus não tinha lhe abandonado. Aleluia. No momento tão difícil da vida, ele entendeu que o Senhor ainda estava com ele. E ele estava passando isso para aquele jovem. É momento difícil, Timóteo. É sim. Mas saiba de uma coisa. Deus não me abandonou. Esteve comigo. Mesmo quando todos me deixaram. No versículo 21, ele diz, apressa-te a ter comigo antes do inverno. Olha que coisa tremenda. Antes do inverno.
A gente aprende aqui, ele passa algo tremendo, ele diz, olha, viva com Deus, o hoje, pois amanhã pode ser tarde. Preste atenção, jovem, preste atenção você que está nos ouvindo nesse momento. O viver com Deus é um viver diário, é um viver constante. A gente não prepara viver com Deus amanhã, depois que curtir tudo deste mundo. A gente vive o hoje. E cada dia é um novo conhecimento, é um novo aprendizado com Deus. E a gente vai criando raiz, a gente vai criando estrutura, para quando chegar um momento difícil desse, como Paulo teve, a gente poder dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Entenda isso. E por último, está no versículo 18 que diz, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Aleluia. Olha que coisa tremenda. O fim do crente é um só, amados. Deixa eu falar uma coisa para você. O principal alvo do crente é o céu. Se o seu principal alvo não for o céu, você está no lugar errado. Você precisa se converter. Precisa ler a palavra. A gente busca muitas aspirações aqui na terra. Desejamos ser feliz no emprego, desejamos ser feliz no relacionamento, desejamos ser feliz com os amigos dentro da igreja. Tudo isso é saudável, mas o nosso alvo é o céu. A nossa maior preocupação, amados, como crente, é escutar Jesus falando, entra, bendito de meu Pai. Aleluia. É isso que nós procuramos. E Paulo, ele nos ensina a Timóteo, e nos ensina que ele diz, olha, ele me livrará de toda obra maligna e ainda me levará para o céu. Ele sabia que ia morrer, mas ele sabia para onde iria. Agora deixa eu te falar algo, jovem, para você que é líder. A gente tem conversado com muitos líderes, principalmente os líderes da Umadril, e a gente tem visto muita gente triste, muitos jovens tristes, mas também muitos coordenadores jovens desestimulados. Mas que nós possamos aprender com o velho apóstolo Paulo a perseverar com ânimo em tempos difíceis. Nós vivemos num tempo muito difícil, onde o amor de muitos está esfriando, é bem verdade. Mas a gente tem que perseverar. Você tem que amar esses jovens que estão aos seus cuidados. Lutar por eles até o fim. Quer seja o seu fim ou o fim deles, vocês têm que estar presentes, falando da palavra de Deus, buscando a eles, para saber como eles estão. Amados, que vocês possam entender isso, você coordenador, vocês líderes, muitos precisam desse teu cuidado, precisam ver que nesse momento difícil, tem alguém que ama e que está preocupado com a vida deles. E você, jovem, que também está escutando essa palavra, procura ser perseverante na palavra até o fim. O nosso alvo é o céu.